Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. E hoje eu tô com a honra de receber aqui o Renan com a gente, pastor Vinícius da Igreja da Cidade, Fabiano da Igreja da Cidade. Vou deixar vocês se apresentarem rapidinho e a gente vai conduzindo a nossa conversa, pode ser? Se apresenta um pouquinho aí. Sou o Renan, já me conhecem. Eu sou o Vinícius, sou um dos pastores lá da Igreja da Cidade, sou da equipe do pastor Carlito junto com o pastor Fabiano. Atualmente estou como gestor da Rede Inspire. Também sou um dos professores do IC College, sou filho da casa lá e privilégio estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Valeu. Obrigado, Juan. Sou Fabiano, estou já há um tempinho já com o pastor Carlito, já uns 20 anos. E além de algumas coisas que eu faço, eu trabalho com a rede de igrejas da cidade, que são igrejas que nós plantamos, e eu faço a liderança destes pastores que lideram essas igrejas. Legal. Uma coisa que me inspira muito em vocês é o fato de vocês serem filhos da casa, a constância, a permanência, né, o nível de honra. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho, o Fabiano contasse. Acho que o Fabiano, na verdade, está até antes do pastor Carlito, né? Uhum. Contasse um pouco dessa história, cada um pode contar um pedacinho de como é que foi. A gente fala que ninguém constrói algo grande sozinho, mas também algo grande só é construído com o tempo, né? Uau. Então, essa questão da permanência, porque a gente fala no contexto de família, né? Todo mundo tem uma família que tem coisas boas e limitadores. Você não desiste, né, do seu sobrenome, nada Sim. disso. Né? Uhum. Então, essa consciência de você permanecer na mesma família espiritual, isso é muito importante, né? Então, eu consegui... eu tive também minhas dificuldades quando eu era mais novo, mas eu absorvi esse conceito de família e pude permanecer, né? São escolhas, né? E você precisa saber muito bem qual é o seu chamado, né? Eu lembro de uma história do Chris Valentin, que ele conta que um dia ele disse para si mesmo: para sempre eu vou ser o segundo, né? Vou ter que... Bill Johnson primeiro, eu o segundo, tal, não sei o quê. Aí ele disse que ficou com esse questionamento, aceitou fazer parte de um processo de transição de uma igreja. Ele com dúvidas, Bill Johnson não falou nada e sabia, né? E aí uma hora Deus falou com ele assim: eu vou te mostrar o que vai acontecer com você nessa nova igreja. A igreja explodiu, um monte de coisa, tal. Deu uma visão para ele. E o Espírito Santo perguntou: você gostou? Ele falou: não, amei e tal. Então tá. Agora eu vou te mostrar se você continuar como filho dessa casa. Aí deu um zoom assim, como se ele tivesse sido levado para ver a terra. E disse: sua influência vai ser no mundo. Nossa. Uau. Mas você vai continuar sendo filho do Bill Johnson. Aí é interessante que o Bill Johnson é amor, né? Aí eles foram para um retiro e tal, os dois sozinhos no carro. Ele disse: Bill, você ficou sabendo que eu estava querendo sair, né? Aí o Bill dirigindo: eu vou ficar. Aí o Bill: que bom. Não falou mais nada. Isso é a cultura da honra, entende? Uau, que história, meu. Então eu decidi ficar, tive os meus testes, né? O grande lance de Satanás, Juan, é a orfandade, né? Ele decidiu ser órfão. Uau. Então ele adota os órfãos. Nossa. Então ele vai trabalhar na igreja para que todo filho uma hora se desconecte dos seus pais, né? Caramba. Como a gente tem contextos históricos, biológicos difíceis, as pessoas acabam replicando para dentro da igreja. E a igreja não é a sua família. A igreja está no plano superior, né? A gente está conversando sobre isso. Eu não sei se a minha família biológica vai mudar e quanto vai mudar, mas eu tenho certeza que a família de Cristo vai mudar. É isso. Porque ela será arrebatada, né? E será uma noiva adornada, sem mácula, nem ruga, etc. Então, é mais ou menos isso. É um misto de eu estar tendo uma intencionalidade de dizer e eleger e perpetuar essa família dentro do meu coração. Aí, todos os testes referentes à orfandade serão superados. Uau. Não é fácil, mas agora eu já estou colhendo os benefícios de ter permanecido. Essa é a minha fase agora. Então, antes eu era um filho, agora eu sou um tipo de pai, né? Nesse sentido. Que legal. Uau. Muito bom, né? Quantos anos
De 47 anos eu tenho de vida, estou 47 anos lá, né? Nossa. Mesma igreja. Que privilégio. É. Já poderia ter fechado aqui, né? Mas, Vinícius, e você, como é que foi? Eu já tenho uma história bem diferente, assim, né? Eu me converti com 28 anos, 2014. E vim de um lar, uma família tradicionalmente católica, mas uma família muito bem estruturada em todos os sentidos, assim. Seja na parte de ser apaixonados, né? Nós somos muito próximos. Meu pai tem muitos irmãos, sempre foram muito próximos um dos outros, até mesmo em questão de negócios, tudo. Então, eu cresci com essa referência, né? E a gente estava conversando um pouco antes, durante o almoço ali, meu pai sempre foi uma referência para mim em termos de amizade, tudo. Então, eu sempre tive Um bom referência uma ao paterno, intimidade né? com meu pai. Sempre tudo que eu precisei, eu sabia que eu podia contar com meu pai, sempre. Antes de me converter, né, eu sou formado em Direito, eu tinha um escritório de Direito Imobiliário que era dentro da imobiliária do meu pai, Legal. a gente tinha muito essa proximidade, né? E quando eu me converti, naturalmente transicionou para o meu relacionamento com Deus Pai. Então, assim, isso me ajuda em muitos passos que eu tive que tomar. Então, o pessoal fala às vezes assim, nossa, mas tem 7 anos de convertido. A suavidade que você teve dentro de casa, você transferiu na espiritualidade. Tanto para Deus Pai, Uhum. que é o foco principal, mas também Pros irmãos. para a paternidade espiritual, que no nosso caso é o pastor Carlitos. Sim. Então, assim, foi tudo muito suave, muito natural e muito saudável. Uhum. Então, assim, aquela oração que eu fiz durante o culto ali, que eu falei assim, pai, eu sei que sempre me ouves, nada mais é do que uma prática do que eu sei que se eu ligar pro meu pai agora precisando de alguma coisa, meu pai biológico, ele que vai legal. atender, e o meu pai espiritual vai me atender e vai me... Então, assim, é tudo muito natural. E por conta disso, né, na igreja da cidade, que eu estou ali há 7 anos, vai fazer 8 anos agora, tem transicionado dentro dessa descoberta, jornada de Legal. chamado, de desenvolver ministério, dons e talentos, enfim, para servir, né? E como família espiritual que nós somos, que já entendemos uns, né, mais do que outros, todos estão passando pelos próprios processos, eu já entendi que eu tenho não somente um lugar à mesa como filho, mas eu tenho meus deveres também com a Interessante. família, né? Boa. Então, assim, qual é o meu papel? O pastor Fabiano falou, ele já entendeu dele. Qual é o papel dele como filho da casa? Não é frequentar, é pertencer. Exatamente. E saber a sua contribuição, né? A própria Qual é a palavra, sua contribuição Sim. na a família? própria palavra frequentar, ela já tem uma conotação temporária. Uhum. Agora, pertencimento não é temporário. Sim. Vocês não concordam? Por isso que a gente Frequentar é opcional, né? Por isso que a gente definiu ganhar todas as pessoas para Jesus como visão principal da igreja. Porque a gente não quer um proselitismo, né? Uhum. Um pouco do movimento da igreja brasileira não é multiplicação, é divisão. É verdade. É. A gente parte desse pressuposto, né? E é preciso mudar essa visão. Aí você pega a história, ó, esse aqui que tem uma denominação, ele era filho desse aqui. É. Há uma ruptura entre os dois. E a gente vai se multiplicando a divisão. Exato. Mas nunca foi uma multiplicação. Então, parte, infelizmente, é assim, né? Você estava falando agora no almoço sobre uma linha de raciocínio que Deus te deu, né? Comenta um pouco, fala. Sensacional isso. Assim, quando eu venho, então, a família do meu pai, em especial, eu falo muito da família do meu pai, porque foi a família que mais, assim, eu com os meus irmãos crescemos mais. A família da minha mãe também é muito boa, mas tem mais primos na família do meu pai, até hoje, a gente brinca muito, fala muito de futebol, coisa que a gente gosta. Cresci com os meus primos, então eu vou sempre usar o exemplo deles. Como a gente cresceu numa cultura familiar muito forte que é aqui no Brasil, e eu tive uma outra experiência quando eu fui fazer meu seminário nos Estados Unidos, eu comecei a ter um discernimento da diferença e dos papéis, tanto da família biológica quanto da família espiritual. As duas têm uns papéis bem estabelecidos na Bíblia, e Jesus, ele tinha algo muito bem resolvido dentro dele com relação a cada papel. Do papel da família biológica dele, aquela família que Deus estabeleceu onde ele deveria vir ao mundo, mas também a partir do momento, e o ponto-chave ali é o batismo de Jesus, quando ele pega e ele ouve dos céus, esse é o meu filho amado em quem me agrado. A partir dali ele começou a entender, não somente a viver a partir daquilo de forma pública,
como também deixar os ensinamentos para que a gente vivesse. Então, muitas vezes, nenhuma sociedade patriarcal que Jesus vivia, enquanto para todos os outros judeus eles eram filhos de Abraão, para Jesus era muito bem resolvido que ele tinha um pai no céu. E isso ele começou a desenvolver muitas vezes. Então, Jesus ele fala assim, por exemplo, se você não está preparado para deixar seu pai ou sua mãe por conta de mim, você precisa resolver isso ainda. E isso não quer dizer que ele está falando assim, não, sua família biológica não é importante. Não, não é nada disso. Pelo contrário, Jesus na cruz, uma das últimas atitudes dele foi olhar para João e falar assim, cuida da minha mãe, ela agora é sua mãe. Ou seja, ele tinha uma honra pela família biológica muito especial. Mas, ao mesmo tempo, quando a família biológica dele estava lá fora querendo entrar, falar, Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão aqui fora querendo falar com você. Ele falou, quem é minha mãe e meus irmãos? É porque aquela... Você vai continuar, desculpa, Vinícius, mas antes eu cresci num discipulado anterior, né? Eu lembro dos meus pais falando, né? Então, primeiro, é como se fosse uma ordem de prioridade piramidal, né? Primeiro, Deus. Segundo lugar, minha família. Terceiro lugar, meu trabalho. Quarto lugar, minha vida acadêmica. Quinto, a família. Aí eu vou em Efésios 5, diz que a família, a igreja, é a primeira. Deus deu-se a si mesmo por ela. Aí eu faço em quinto aquilo que Deus disse que é primeiro. Caramba. Então, Tudo invertido, e nem o símbolo pirâmide é bom, né? Mas agora a gente explica que Jesus, ele está no centro. E tudo gira em torno de Jesus. Então, na minha família, eu sou 100% Jesus. No meu emprego, eu sou 100% Jesus. Porque, assim, a gente tem parte das pessoas que entendem que a igreja é tudo, porque elas não têm nada. Então, nós temos dois exemplos aqui. Eu, família detonada, ele, família estruturada. Então, as pessoas falam, cara, você é muito intenso com o negócio da igreja. Não. A igreja é minha família mesmo. Então, não dá para você entender, porque você não sabe exatamente o que é não ter. Sim. Mas tem um outro extremo de pessoas bem resolvidas no contexto biológico que colocam a igreja abaixo Da família no ranking, inclusive mas a igreja vive sem a sua família biológica, a sua não pode viver sem a igreja. É isso. E que foi a frase que eu falei Essa é a que chamou a virada, atenção, né? Que eu falei que a família biológica é meio e a família espiritual é fim. Afinal das contas, a gente aqui, né, nós somos da família espiritual, vamos dizer assim, Igreja da Cidade. Vocês são a primeira igreja batista aqui de BH. Mas nós somos uma família só em Cristo. Com certeza. Então a família espiritual, ela é fim, ela é o objetivo final. Ela é aquilo que está sendo restaurado para onde todos nós vamos viver eternamente. Exatamente. Então nós seremos uma só família. E isso não diminui de forma nenhuma o papel da família biológica, que Deus estabeleceu, ele escolheu a família tradicional, né, nos moldes bíblicos que nós conhecemos, para desenvolver cada um dentro do seu papel, os chamados, os dons e talentos, a personalidade da pessoa, o caráter. Então, assim, a família biológica, ela vai ser a base, a formação do indivíduo, e a família espiritual é aquela também que vai apontar um destino, né? Então a família biológica é meio, a família espiritual é fim. E não significa... Não fim de... Fim de acabou, acabar, né? isso, mas o objetivo, fim né? último. E não significa que eu entender isso, eu desprezo a outra. Pelo contrário. Pelo contrário, você valoriza. Né? Quando eu entendo isso, a minha família biológica ela é potencializada ainda mais. Qual que é o papel da família, Juan? O papel da família é apresentar a Trindade. Né? Revelar, né? Demonstrar. O pai representa Deus, a mãe, o Espírito Santo e os irmãos Jesus. Então, e qual é a palavra-chave da família? Intimidade. A família, ela precisa criar um ecossistema de intimidade para que as pessoas tenham as suas experiências, pessoinhas, né? As crianças, informação, tenham as suas experiências com a Trindade. Se a família funciona bem, as pessoas terão acesso à Trindade. Então, uma pessoa bloqueada com o pai biológico vai ter um bloqueio com Deus. Uau. Uma pessoa bloqueada com a mãe vai ter uma... Ué, quantas vezes? Quantas vezes eu fui falar do Espírito Santo no ambiente, eu vi algumas pessoas travadas, se desse para conversar, chamava pro lado. Quem aqui tem problema com a mãe? Quase 100% das pessoas. Caramba.
né? Porque a parte sensível de Deus é o Espírito Santo, Nossa. que é representada pela mãe nesse ecossistema familiar. Se eu tenho bloqueio com os meus irmãos, eu vou ter bloqueio com Jesus. Então, a família é como se fosse um holograma da Trindade. É didático para a Trindade, né? A família biológica é didática para a família espiritual. O José Gonçalves fala, né, que a família é tão importante que até Deus tem uma. Né? Então, qual que é o grande ataque do diabo? Né? Promover o oposto à intimidade. É por isso que as crianças são atacadas na infância. É por isso que os pais acabam passando as suas lacunas para as crianças. Enfim, se um ser humano crescer sem ter a intimidade como uma marca na sua vida, ele vai ter. É por isso que a cruz vem para resolver isso, né? Resolver o seu relacionamento vertical e os seus relacionamentos horizontais. Né? Então Jesus, ele vem para desobstruir. Tanto é que quando você fala é muito forte, né? Quando vem do céu a voz no batismo de Jesus, este é meu filho amado, em quem me comprazo, essa voz vem oficialmente depois de 400 anos de silêncio profético. Quando Deus decide falar de novo, ele fala sobre filiação. Forte. É isso mesmo. Daí Jesus vai para o deserto. O que o diabo diz nas primeiras duas tentações? Se és meu filho. Se és filho de Deus. Ele acabou de escutar a voz do Pai e o diabo. E é só essa. É a réplica do que aconteceu no Éden. Sim. Exatamente. Que a dúvida colocou em xeque no Éden, né? Duvidar as foi intenções. Isso mesmo? Ele vai na identidade. Que Deus disse, vai na identidade. Por quê? Porque ele decidiu não ser, entre aspas, filho. Sabe qual que é a maior característica? O diabo, no caso. Sabe qual é a maior característica do monte da família? É rejeição. Então, por exemplo, o aborto é uma rejeição da paternidade ou maternidade. A homossexualidade é uma rejeição da sexualidade, do gênero. Então, essa é uma marca do monte da família muito forte. E é onde o diabo trabalha. Então, quando ele pega e ele vira para Jesus e fala assim, você acabou de ouvir o pai falando que você... Será que você é filho mesmo? Transforma. Pega no momento de maior fraqueza do Jesus homem, que é aquele momento de jejum de Jesus fome, ali. Né? E pega e fala, será que você... Aí Jesus, em outras palavras, diz assim, então, agora, diabo, você vai entender uma coisa. Você vai apanhar durante 3 anos de um homem. Porque o plano de Deus deu certo. E eu vou morrer. Eu vou te humilhar. E eu vou morrer e vou entrar dentro de homens. Uau. Para que você continue sendo envergonhado. E para que o plano de paternidade de Deus, Pai, continue sendo efetuado. Continue adotando um órfão. Isso. Então Jesus vem para acabar com isso. Né? Agora, me fala um pouco disso dentro da igreja, assim, dentro da equipe de vocês, porque o que acontece nos bastidores, de alguma maneira, vai repercutir no público e a igreja, um dia, como um todo, começa a viver e experimentar essa cultura da igreja família, né? Me conta um pouco sobre o interno lá, sobre essa relação. Então, em 2011, a gente lançou o livro Paternidade Bem Resolvida, né? E a gente percebeu as famílias parando para um balanço. Como que está o nosso relacionamento, as famílias? E aí começou a ter uma reflexão profunda e as pessoas começaram a ser curadas e tal. Aí a gente começou a resolver a situação, porque se eu tenho a minha paternidade biológica bem resolvida, eu vou ter a minha relação com Deus bem resolvida. Consequentemente, eu vou entender melhor que a igreja é uma família. Eu vou me relacionar melhor com os meus irmãos. Então o tripé se estabeleceu. A paternidade biológica, a paternidade divina e a paternidade espiritual, que é a relação igreja. Então, como alguém que não consegue chamar o pai biológico de pai vai considerar o seu líder espiritual como pai? Entende? É impossível. Não que seja necessário chamar um líder espiritual de pai. O problema é não vê-lo assim, porque a Bíblia diz que eles são. Entende? Você vê Paulo, o maior teólogo da Bíblia, o tempo todo chamando seus discípulos de Timóteo, filhos. Tito. E ele mesmo sai do útero espiritual de Barnabé. Né? Então, tem toda uma... Mas se uma dessas pernas não funcionarem, vai atrapalhar todo o restante, né? Então, foi basicamente assim. As pessoas começaram a acertar os seus relacionamentos familiares.
melhorou muito a relação com Deus e, consequentemente, nós começamos a dizer, então, falta mais uma parte. Agora, nós precisamos cultivar isso dentro dessa casa. Por isso que o pastor Carlito disse que a igreja não é uma fábrica, né? Não é uma coisa de jobs, de rotina, de só empreendedorismo Padrões, e resultados, né? Só padrões. Não é um festival, uma festa, onde as pessoas estão ali Fantasia, e né? não tem... Então, são os 3 Fs que ele usa na superficialidade, na igreja família, né? Que é a igreja fábrica, que forma padrões, como se fosse o padrão industrial, sempre o mesmo padrão. A igreja fantasia, né? Festas, festivais, que também é só... Também não funciona. Também não funciona. Só eventos. E sim o terceiro F, que é a igreja família, que é o que a gente acredita hoje, que é o lugar para pertencer. Então, tudo que se refere ao nosso discipulado, tudo, nós vamos trabalhar esses conceitos. E Paternidade e filiação. Aí da paternidade, acho que foi o Vinícius que falou que um pai não tá competindo com o outro, né? Então, o pai espiritual ali, que no caso é o Carlito, ele não tá competindo com o meu pai que me gerou, biológico, né? Complementa até porque outro. o que o Vinícius falou aqui, infelizmente, mas isso vai mudar, eu creio. Amém. Um padrão adequado é raro, entende? As pessoas estão extremamente machucadas, né? Esse, pra ser em relação sincero, à família biológica. Né? Esse, pra ser sincero, é um assunto assim que eu nem falo muito, porque eu acho que as pessoas ainda não estão tão preparadas pra... Sabe aquele negócio? Você não tá preparado. Mas eu tive uma experiência, Vinícius, assim, só pra te encorajar, né? Eu fui lá no Douglas Gonçalves falar sobre paternidade. Daí, quando eu subi na plataforma, ele falou... eu falei pra vocês que eu ia trazer lá a igreja de Descope o cara de paternidade aqui no Brasil. Que legal. Só que daí, na hora que ele pôs a mão no meu ombro, Deus me falou assim, não é só ele. Deus me falou bem claro assim, ó, você é um improvável falando de algo que é um padrão normal. Não mas era ordinário. Mas era pra ser como ele vive entre ele e o pai dele. Terminou tudo aquele dia, o domingo inteiro, no final, peguei a gente fez um momento ali profético, abençoador, ministramos sobre a vida dele e eu disse pra ele, olha, não é só improvável que é pra falar de paternidade, né? Porque mesmo que eu fale, eu ainda parto de um pressuposto de um preenchimento de uma lacuna. Mas você nunca teve. Então, o seu é o padrão. Então você precisa falar. Uau. Forte. Muito bom. Não é só quem já sofreu, mas quem teve bem também pode Entende? falar, né? Sim. O meu pai biológico me levou até aqui. Agora o meu pai espiritual vai me levar até aqui. Então eles não estão competindo, né? De forma nenhuma. Eles estão se complementando. Sim, Né? Então, no meu caso, o meu pai, Rogério Gomides, ele pôde me levar até aqui, né? E aí, dali pra lá, o André Fontana, que foi meu pastor, me levou mais um pouco. Então, eu entendi mais ou menos assim. Vou dar um exemplo de como eu fui gerado espiritualmente, tá? Eu fui fazer o seminário nos Estados Unidos, né? Recém-convertido, 2 anos de convertido. As coisas aconteceram muito rápido, eu já estava entendendo meu chamado. Deus colocou pessoas na minha vida que me ajudaram nessa aceleração, desde o começo. E ali, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu lembro certinho, no primeiro mês, fui ver a questão dos cursos, eu tinha escolhido um curso, né, de baixo fui enviado, né, o pastor Carlito acompanhando o processo, tudo, ele sabia do curso que ia fazer, eu cheguei lá, eu fiquei interessado num outro curso, então eu estava matriculado num curso que era um mestrado em Teologia e Ética Cristã. Cheguei lá, eu me interessei pelo que é o mais tradicional dos Estados Unidos, que é o MDiv lá, aquele Masters of Divinity, né? De divindades, que é o que o pessoal faz mesmo para virar pastor. Aí eu peguei, mandei mensagem para ele, falei, pai, o que você acha disso aqui? O senhor acha que seria bom eu transicionar para esse curso? Ele falou, não, filho, fique em paz, faz o que você está fazendo, que é mais específico, ou todo mundo faz, assim, não diminuindo mais o curso, mas falando assim, esse vai servir mais para você, tal. E na conversa ele falou, a primeira vez que eu ouvi de alguém falar para mim assim, e daqui 3 anos, quando você acabar o curso, você vai ser ordenado pastor na nossa igreja, você vai liderar o ministério, tal. Aquilo gerou em mim um negócio de assim, cara, eu vou ser pastor. Ninguém nunca tinha falado na minha vida que eu seria pastor. E ele gerou em mim um chamado. Ele gerou em mim um destino profético. É por isso que, gerado em mim, ele é um pai espiritual para mim. Entendeu? Então, assim, eu tenho certeza que no contexto em que eu cresci, eu nunca teria ouvido isso do meu pai biológico. Né?
talvez se eu tivesse crescido num lar diferente, assim, cristão, que o Poderia meu pai ser. entendesse um pouco mais a Bíblia e tudo, mas não. Então, Deus colocou na minha vida, meu pai espiritual, para me dar esse destino profético Legal. também, entendeu? Uau. É muita coisa. Esse podcast não vai nem conseguir subir no YouTube de tão pesado que ele tá. Se for nessa linha de paternidade que a gente fica até amanhã. Nossa, é cara. muita coisa. E a cura pra sociedade. Eu falei, a gente né, pra tava você ali, que eu acabei de escrever um livro com a pastora Leila, Seja Filho, né? E é tipo uma imunização. E vai lançar na conferência. Vai lançar na conferência. Uma imunização contra esse espírito de orfandade. Que, na verdade, você não expulsa, não é um espírito maligno. Os demônios agem para trazer orfandade, mas é uma mentalidade órfã. É opressão, não é possessão. É uma né? coisa na cabeça mesmo, né? E na identidade. Vai fragmentando a sua identidade. Né? Então, a gente... Quando as pessoas verem assim, Seja Filho, tem um subtítulo, Fabiano Ribeiro e Leila Paz. Ué, mas o que eles têm a ver? Não, uma é a mãe espiritual e o outro filho. Nossa. Isso já lê, já dá aquela caída, cai no chão, já é liberta. já liberta. Entendeu? Já fala, mas como que é possível? Entende? Porque as pessoas não conseguem entender. O padrão na igreja brasileira é a divisão, como eu falei no início. A cisão. Não deu certo, você para. Você não... Parece que não é possível ter um filho bem-sucedido e um pai bem-sucedido na mesma mesa. Junto. E a Trindade é o exemplo disso, né? Um aponta pro outro o tempo todo. Né? Ou seja, é o filho bem-sucedido, a mãe bem-sucedida, o pai bem-sucedido, e eles convivendo em harmonia. Exatamente. Então a gente vive o tempo todo o filho querendo ser pai, a mãe agora quer ser pai, o pai quer ser mãe, e essa competição, e isso tá refletido na igreja. Tudo toca na identidade. É na identidade. Então você por exemplo, a minha tese que eu escrevi do seminário, do mestrado, eu falei sobre a área de sexualidade, né? Então quando você olha Romanos 1, por exemplo, de 18 a 26 ali, que Paulo fala sobre a ira de Deus, ele tá falando sobre identidade. Ele usa um exemplo de sexualidade, 26 depois ele cita outros pecados, mas ele fala sobre que a ira dele está sobre aqueles que estão com um problema na raiz de idolatria. É uma questão de identidade, é onde o diabo vai trabalhar. Sempre na identidade. Então você pega o exemplo, por exemplo, de alguém que luta na área da homossexualidade. A pessoa fala assim, eu sou homossexual. Peraí, você é seu desejo sexual agora? Ué, você é filho, você é filha. Então, aquilo tá vendo como é bem profundo? Não, eu vou lutar pelos meus direitos porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não, Jesus, ele escutou, você é filho amado, eis o meu filho amado. Deu identidade. E o diabo foi trabalhar na identidade dele. Se você é filho amado, e é o que foi roubado lá. Se você, lá no Jardim do Éden, que o pastor Fabiano citou, né, o que o diabo trabalhou em cima de Adão e Eva também. Se vocês realmente foram criados... porque ali eu começo a falar essas coisas, os alunos do colégio ficam fazendo aquelas perguntas, né? Mas assim, meu Deus. Tipo, mas como é que pode, né? Eu falei, não, a questão do Éden é grave, mas a questão do céu é pior. Né? Quando Lúcifer, um anjo de alta patente, né, não tem estímulo externo nenhum. No Éden tem um estímulo externo. Que é a serpente. Sim. No Éden não tem... Ele se estimula. Então, por isso que ele é o pai dos órfãos. Porque ele gera nele orfandade. E Éden é uma coisa, o céu é outra. Então, no ambiente do céu, ele gera nele e diz, né, que, segundo os textos de Isaías, Ezequiel, que a gente entende que é um texto... contexto imediato, mas também prefigura a queda de Satanás. É bem claro que ele olha para o trono e diz, esse lugar deveria ser meu. Eu que deveria ser pai. Exato. Ele fala assim, eu que deveria ser ali pai. Ele rompe com a paternidade. Mas aí ele não vem sozinho, ele já vem com um terço de filhos. Só que ele não pode dar isso. Então ele promove órfãos. Então os demônios, eles cheiram orfandade. Onde tem orfandade tem demônio. Porque é o grande foco. Por isso que a gente tem no 30 Semanas, a gente trabalha, né? Aquele símbolo de uma árvore doente, né? A raiz da árvore doente é a orfandade, que é a raiz dos males emocionais. O tronco dessa árvore doente é a rejeição,
A rejeição, a gente puxa aqui uma seta, a gente coloca os bloqueadores da paternidade. São coisas que eu fiz comigo mesmo, erradas, coisas que fizeram comigo e coisas que o Satanás trouxe na minha vida e eu aceitei. Então, essas coisas bloqueiam a paternidade de Deus. Uma vez bloqueada, eu vou sofrer de uma síndrome de um vazio, não existencial, talvez, né? Se eu tiver Jesus, mas um vazio relacional. E aí essa dor vai gerar o quê? Os maus hábitos, as compulsões, níveis de pecados escravizadores, etc. O mal da sociedade é a orfandade, né? É a orfandade. Grande parte da sociedade tem essa dificuldade. Como líder de jovens, eu acompanho que a maioria, de alguma forma, tem isso ferido dentro de si. Quais são os passos, então, para resolver uma orfandade? Então, aí a gente tem que trabalhar essas... Aí tem que comprar o livro, né? Já tá na Spoiler. editora lá, já. Esses 3 níveis aí de... Já tem a paternidade bem resolvida. que já vai ajudar bastante. Que eu vou falar mais da questão biológica. Que é o livro que o pastor Fabiano escreveu, Paternidade Bem Resolvida. Você tem que, em primeiro lugar, ter muito bem claro a sua identidade. São 2 coisas bem importantes, né? Que com os anos eu passei a separar, a entender. Por exemplo, se eu for agora na minha igreja e pregar sobre paternidade, pedir na frente, para que venham à frente quem se sente órfão, a gente fica triste demais, porque vem uma multidão. Mas ainda vem. Mas por que ainda vem? São 2 coisas. Primeiro, eu entendo que sou filho e faço uma ruptura contra essa influência da orfandade. Tem a ver com a minha mentalidade, mas tem a ver com demônios também. Depois, não é que esse grupo que veio de novo, aquele negócio de novo decidido que aceita Jesus todo culto, ele vem de novo. Não, ele confundiu. A maioria dessas... Já sentiu. Ele já não é mais órfão, ele já entendeu. Só que ele não entendeu que é preciso aprender a ser filho. Uau. Esse é o ponto que nós vamos trabalhar nesse outro livro. Porque isso até biologicamente falando é real. O menino não nasce sabendo ser filho. Isso. E o pai também precisa aprender a ser pai. Isso. Na relação eles... Isso. E aí, o que é muito importante? Eu acho que a igreja, ela pouco explora o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos ensina a chamar Deus de Abba. Deus nos adota por meio de Jesus, mas quem ensina a filiação é o Espírito Santo. Entende? Então, o Espírito Santo, ele é poder, mas ele também é filiação. Intimidade. Intimidade. Então, são 2 momentos. Eu entender quem eu sou, como o Vinícius bem colocou, mas depois intencionalmente. Vou falar rapidinho aqui sobre intimidade, né? São 3 níveis de intimidade. Primeira intimidade é a intimidade verdadeira. É a intimidade descrita em Gênesis 1 e 2, antes do pecado. Depois do pecado, passou a existir nas relações humanas a intimidade real. A intimidade real é pós-queda. A intimidade real, ela comunica o seguinte: nunca mais para ser íntimo de alguém será natural. Nossa. Porque isso foi perdido na queda. Quando Adão diz assim, foi a mulher que tu me destes. Houve uma ruptura. Eles representavam toda a humanidade. Aí, o que acontece? Vou provocar uma coisa que eu vou dizer aqui, mas não vamos entrar nisso aqui, senão vamos ficar até amanhã, tá? Senão... Tudo bem. Não se ficar, pode ficar. Mas é porque daí é uma outra coisa. Eu vou dar um exemplo que daí instiga, tá. mas não é o caso não, tá? Vai se controlar. Aí, a intimidade real, ela custa. Então, por exemplo, eu namorei 9 anos, sou casado há 23, tá? Se eu não continuar cultivando a minha intimidade com a Vivian, a gente pode chegar a uma ruptura. Eu tenho mais tempo ao lado da Vivian do que sozinho. Se eu não continuar cultivando, pode se instalar uma ruptura. Não será nunca mais automático. Agora é sempre intencional. É sempre intencional e dá trabalho, Ron. Agora, quem não tem a sua identidade bem resolvida,
não consegue superar o desconforto da intimidade real. Não consegue pagar o preço Não dela. consegue. Aí ele não vai, tem crédito aí pra ele pagar vai o para a preço. terceira intimidade, que é a falsa intimidade. Por exemplo, é aí que nasce os pecados sexuais escravizadores. Nossa. Quer ver? Quando o filho pródigo volta para casa, o pai recebe o filho pródigo, mais novo, e o mais velho, que é órfão também. Um é órfão rebelde, outro é órfão religioso. O órfão religioso, aquele que está e não se sente parte, está, mas não acha que merece, é o religioso, mas faz tudo certinho. Ele critica o irmão, ele diz o seguinte: o senhor recebe esse meu irmão que gastou dinheiro com meretrizes, mas o texto não diz que ele gastou dinheiro com meretrizes, diz que ele viveu irresponsavelmente. Então o religioso, ele tem a tendência de ser um depravado, porque ele tem uma incapacidade de se conectar. Então, para amenizar essa dor, ele busca um contato artificial e muitas vezes nocivo e muitas vezes deturpado. Nossa. Para amenizar a dor dele, dessa conexão relacional. Então, ele não tem mais o vazio existencial, ele tem o vazio relacional. Então, a grande chave dos relacionamentos é a intimidade, mas a intimidade depois da queda, ela é trabalhosa. Ela é difícil. Tem um custo, né? Inclusive, eu um tempo atrás eu estava fazendo uma pesquisa sobre a queda, tá, umas coisas que eu queria aprender um pouco mais sobre o período pré-queda e queda ali, né? Pós-queda. Só para complementar o que o pastor Fabiano estava falando. Eu não sei se você sabia, mas lá no texto, estava até procurando aqui de novo para eu lembrar, em Gênesis 2:25, quando o texto bíblico diz que eles, homem e mulher, andavam nus. Você sabia que ali há um jogo de palavras ali, intencional, porque o hebraico é lindo, né? Em que ele aponta para algumas realidades diferentes. Então, essa palavra hebraica nus, que é Aron, se eu não me engano, ela é um jogo de palavras que contrasta com a serpente astuta. Você sabia disso? Então, astuto no hebraico é Arã. Nu é Aron. É um jogo de palavras que ele intencionalmente usa. Então, quando ele diz assim que o homem e a mulher andavam nus, é na questão de que eles não tinham nada do que se envergonhar, nada do que esconder uns pelos outros. Não tinha culpa, não tinha culpa. Enquanto a serpente, no jogo de palavras, era astuta, por quê? Porque ela tinha muito o que esconder. Então ele faz esse contraste entre eles, porque não havia barreiras por causa daquela intimidade. E isso é que a gente perdeu com a queda. Passou a ter uma barreira na intimidade. Agora eu não posso me abrir com a minha esposa. Eu não posso me abrir com a minha esposa. Exatamente. Eles não podem me conhecer. Exatamente, porque eu estou nu. E é uma vergonha estar nu. É uma vergonha confessar o meu pecado. E o diabo sabe. E o diabo sabe disso. Então essa palavra astuto, quem está nessa nu, é um jogo de palavras. Boa. Hoje a nossa realidade, então, ela é uma intimidade plástica, né? Ela é uma intimidade artificial. Nós estamos caminhando para a intimidade que você falou, a segunda é trabalhada. É a intimidade, verdadeira intimidade real. E real. Então talvez a gente está aprendendo no contexto de igreja a promover essa identidade, a trabalhar essa identidade, a pagar o preço por ela, para que de novo lá no céu a gente tenha... É uma redenção, né? É um processo. E assim, esse processo de restauração da intimidade da humanidade com Deus Pai... Ele houve uma tentativa, né, antes mesmo de Jesus vir, mas houve uma tentativa de Deus se aproximar do seu povo no Monte Sinai, por exemplo. Né, o que Deus fez quando o povo se encontrou com ele no Monte Sinai? Ele chegou pro povo de Israel e falou assim, fala para eles se prepararem, se santificarem, porque eu vou descer. Aí o Moisés vai lá e fala para eles, se prepara, porque daqui 3 dias Deus vai se manifestar aqui tudo. Agora, lembra do contexto. Eles tinham acabado de sair do Egito, visto a mão poderosa de Deus, esse Deus, né, que se manifestou através do sobrenatural, através das maravilhas ali, tudo. O que acontecia com aqueles que estavam em pecado, né, que ele castigou tudo. Aí esse povo, você imagina ali, diz os estudiosos que ali tinham 600 mil para mais de 1 milhão de pessoas, não sei, ali no deserto. Então no meio daquela galera, tinha muita gente que sabia que estava errado ali, né, e pegar e falar assim, cara, se eu não conseguir aqui me santificar, eu vou ter um encontro com esse Deus, vai sobrar para mim. E aí, quando Moisés desceu para falar com eles falaram assim, Moisés, parece que é bom pra gente se você falar com ele
e você vier falar pra gente o que ele contar pra você, ali estava inaugurada a religião. O que é religião? Religião é o religar, é o papel sacerdotal. Então Deus ele estava buscando uma intimidade. Ele estava falando pro povo assim, se santifica porque eu quero ter uma intimidade com vocês. E o povo escolheu. Exatamente. Então essa é uma dificuldade muito grande, porque a intimidade ela tem um custo, ela exige a santificação nossa todos os dias nesse processo. Né? E isso em todas as esferas. Todas as Isso esferas. do homem para com Deus, do homem para com a esposa para com o marido. Com os filhos, na igreja, né? Então a gente... Então o pessoal fala que desconexão é traço de personalidade. Primeiro é pecado, né? Segundo é uma deformação da sua personalidade. A comunicação é o normal. Comunicar-se bem é o normal. Né? Tem menino que chega, mas ele é travado, ele não conversa. Não, filha. Ele vai ser assim pra sempre, tá? Se você não intervir. Tem que começar agora a conversar sobre isso, porque é inaceitável. A falta de comunicação é O relacionamento. nosso natural é comunhão. né? Exato, é inaceitável. Tem um bloqueio, tem um problema. Não é, a gente respeita esse tipo de coisa. Né? Isso é bem complicado. Hoje a gente está transformando o anormal no normal. Então, se a gente for explicar tudo na questão do campo da emoção, a gente começa a tolerar coisas que são fundamentais. Né? Uau. Então, um pai deveria ter o coração do seu filho para sempre conectado ao dele. Uma mãe também. Entre os irmãos também. Né? Hoje, quando você fala, você entra num fórum, você pergunta, quem são os primogênitos aqui? Levanta a mão. Tal. Aí eu brinco, você funciona? Você sabe qual é o seu papel como primogênito? Você funciona. Porque se você não funcionar, alguma coisa muito ruim já está acontecendo na sua casa. Nossa. É só olhar o papel do primogênito na Bíblia. Eu ia falar, é só olhar, entende? Entende? Aí Jesus, ele é o representante mor dos primogênitos, porque ele antes era unigênito. E por causa da adoção ele passou a ser o primogênito. Olha a importância do primogênito. Ele é o guardião daquilo que a família carrega. Mas ele funciona assim? Os irmãos o veem assim? Os pais o veem assim? Confiam nele assim? Por que geralmente o segundo tem mais proeminência, muitas vezes? Mas tudo bem, os pais passarem segurança para o primeiro. Tem isso, mas isso precisa ser revertido. Né? Porque o segundo não substitui espiritualmente o primeiro. Nem o terceiro primeiro. Nem o quinto primeiro. Olhar para a referência bíblica, né? Entende? Porque Tudo volta o primogênito pra Bíblia, é dele. Né? Eu consigo ver na Bíblia que todo primogênito ele precisa ser o guardião da sua casa, né? Aquele que vai pegar o cajado do pastoreio da família depois que os pais se forem. E ele precisa ter uma conexão muito grande com o monte da espiritualidade, com a igreja. Porque ele é totalmente consagrado. Uau. Você pode ver que o primogênito... O primogênito que não entende a sua consagração, ele vai ter como consequência uma deturpação familiar após ele ali, né? E um distanciamento da igreja. Ele vai ser um coadjuvante da igreja, mas os primogênitos foram chamados para liderar na igreja. Entendi. E que tem a ver com a história do filho pródigo, né? Sim. Totalmente conectado. sim. O primogênito entendeu o papel dele ali. Não entendeu, reclama ainda porque o churrasco estava sendo feito com o dinheiro dele, né? E do pai, né? Uau. Aí Agora, se ele entendesse o Meu papel Deus. dele, se ele tivesse entendido o papel Olha dele, ele essa mesmo, poética pro Fabiano ele mesmo aqui, tinha meu se oferecido pra fazer o churrasco. Exato. Ao invés de ficar achando ruim pra É o frente. contrário teria de repartido Jesus, né? dele, o pai pega um meu Ele e dá pra teria ele. ido com o pai buscar o irmão. Nossa. Jesus adota esse irmão aí tá rejeitando, né? E talvez ele tinha... E talvez... Ó, que eu nunca parei de pensar isso, mas talvez ele teria se posicionado pra não deixar nem o irmão ir. Não, o já tá indo fato pro do outro irmão nível. ter ido já é uma disfuncionalidade do primogênito. De alguma forma, no contexto judaico mesmo, gente, é uma perseguição em relação aos primogênitos. Desde o Egito. É uma perseguição. Meu Deus. É uma perseguição. A família tem que aprender a orar. A minha pelo família, o primogênito não funcionou. Eu assumi a casa. Sofri. Não tenho orgulho nenhum de ter assumido nada, porque não tinha outra opção. Nossa. Quando o primogênito não funciona, alguém vai pagar o preço.
Forte. Já tem alguma coisa escrita sobre isso? Esse é o assunto, hein? Meu Deus do céu. Mas, obrigado, Vinícius. Obrigado, Fabiano. Eu Tamo queria junto. deixar aqui uma palavra final, né? E que talvez o Vinícius pudesse trazer uma palavra sobre a Rede Inspire. Né? A gente vê muitos líderes caminhando sozinhos, muitos órfãos liderando igrejas, né? Muitos pastores com essa crise, essa dificuldade, se sentindo sozinhos, abandonados. E a gente hoje tem oportunidade, né? E na mesa aqui, como a gente tá, a cura, nessa mesa aqui, a transformação. Eu queria que você falasse um pouco para a mesma oportunidade que eu recebi, que outros possam receber também. Muito bom. A Rede Inspire, ela tem trabalhado para a gente compartilhar, quando eu digo a gente, eu falo igreja da cidade, né? Aquilo que nós temos recebido do céu. Legal. Então, o nosso pai espiritual, o pastor Carlito, sempre diz, né, que do céu nós recebemos, celebramos e compartilhamos. Esse é o processo. Graças dou, reparte. Exatamente. Então, quando a gente recebe uma revelação desse sentido, nós carregamos uma responsabilidade de compartilhar isso com a igreja como um todo, né? Então, a Rede Inspire tem servido a igreja brasileira e também muitas igrejas fora do país hoje com ferramentas ministeriais, recursos, princípios, pastores que andam muito sozinhos. Nós sabemos que o pastor que está lá na ponta, está liderando uma igreja sem cobertura espiritual, nós queremos ajudar esse pastor. Nós vamos interceder por esse pastor, vamos orar. Nós não somos uma denominação, né? Nós não vamos, de forma nenhuma, interferir na parte teológica, doutrinária. Não. Nós temos ferramentas ministeriais para ajudar esse pastor a se desenvolver. E eu sou testemunho disso, né? Eu participo, faço parte de uma convenção e vejo o respeito que vocês têm por isso, né? É impressionante. Então, quero testemunhar aqui em relação a isso também. E esse é o nosso papel, né? A rede tem crescido muito e cada vez mais nós não teremos como, de forma nenhuma, fazermos aquilo que nós fomos chamados para fazer, a visão que Deus entregou para o nosso pai espiritual, que é o líder fundador da Rede Inspire, pastor Carlito, que é o quê? Mentorear igrejas, e não necessariamente discipular pastores, porque são coisas diferentes, a gente entendeu isso já. Nós queremos, através dos recursos, entregar algo prático. Isso aqui, o pastor ele tem que ter noção, convicção da visão que Deus entregou para ele. E uma vez que ele tem essa convicção, nós temos uma série de ferramentas para ajudar ele a chegar lá. Só que ele precisa ter essa convicção. Então, se o pastor chega em mim e fala assim, pastor, eu queria que você me ajudasse a descobrir a visão que Deus tem para mim. Eu falo assim, vou te ajudar. Entra lá no seu secreto, busca Deus que ele vai revelar a visão para você. Né? Quando você tiver a visão, quando você começar a entender algumas coisas, aí sim eu vou te mostrar algumas ferramentas que nós temos para te ajudar. Então esse é o caminho, né? E a Rede Inspire, pela graça de Deus, tem sido uma bênção, assim, é um privilégio muito grande fazer parte desse ministério e a gente recebe muitos testemunhos inclusive hoje nós recebemos de alguns pastores que estavam aqui falando sobre como a Rede Inspire transformou o ministério deles, e isso pra gente aquece nosso coração para continuar fazendo o que a gente faz, né? Como que faz, Vinícius? Se alguém que tá ouvindo a gente quiser entrar, participar, saber mais... Sim. Pastor, a Rede Inspire, ela filia igrejas, então não pastores, né? Então, a igreja, através do seu pastor líder, pastor presidente, né, seu pastor sênior, pode entrar em contato conosco, pode mandar uma mensagem lá, para um e-mail para atendimento@redeinspire.com, atendimento@redeinspire.com, ou pode acessar o nosso site, que é redeinspire.com. Lá tem todas as informações, pode fazer um teste grátis de 7 dias, pode entrar em contato com a nossa equipe, no nosso Instagram, tá lá também, Rede Inspire. Tem uma série de ferramentas lá para celebrações, treinamentos ministeriais, todos os tipos de mentoria das diversas áreas. A igreja da cidade é uma igreja grande com muitos ministérios, e todos esses ministérios estão à disposição para as igrejas que estão filiadas à Rede Inspire, né? Então, as igrejas, né, em todo o Brasil têm características diferentes, necessidades diferentes, e a gente procura servir ela com aquilo que a gente tem. Legal. O pastor ele vai entrar em contato, a gente vai explicar, passar todas as características, né,
e as necessidades que tem para fazer. Não é nada burocrático, nada difícil. simples, O pastor ele pode se filiar à Rede Inspire, se daqui a um tempo ele entender que não é aquilo que ele queria, ele vai só pedir para cancelar. Nós queremos caminhando com a gente quem quer estar com a gente também, porque pra gente é um privilégio Sim. poder servir, né? E quem já nos acompanha, tanto no Spotify quanto no YouTube, se tiver alguma dúvida e quiser perguntar, nós somos testemunhas vivas e podemos compartilhar com vocês a nossa experiência e também indicar aí, pode tirar as dúvidas com a gente. Obrigado, viu? Obrigado, Eu que agradeço Fabiano. o convite. Muito bom. Foi um dia incrível, assim, foi um tempo de renovo, um tempo, sabe, de encher o balde. Que Foi, bom, foi muito que bom, bom. inspirador. Tamo junto. Glória a Não Deus. só pra mim, mas tenho certeza que pra Com todos que certeza. participaram de tudo que a gente viveu hoje. Muito bom. E é só o começo, né, Fabiano? só o começo. O melhor, de Deus. o melhor sempre está por vir, né? Amém. Obrigado Muito bom. também, Renan, por participar. Você que tá no Spotify, compartilha esse episódio aí nos seus grupos de WhatsApp, sabe? Se inscreve no nosso canal aí do Spotify, ajuda a gente. E se você tá no YouTube, também se inscreva no nosso canal, deixa o seu like no vídeo, comenta, compartilha. Já pensou a quantidade de pessoas que podem ser abençoadas a partir de um assunto como esse? Padrão de pensamento modela comportamento e comportamento gera habitação espiritual. Então, a partir de uma transmissão de conteúdo como essa, você pode abençoar muitas vidas e que você possa sempre participar daquilo que Deus está fazendo através de um ato tão simples, né? Compartilhar um conteúdo como esse. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês e até semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Deus Valeu, um abençoe, abraço. viu? Tchau, tchau. Valeu.